para o Teu nome ser glorificado, Jesus. Que nós não viemos perder uma vírgula, Senhor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor vai falar através da Tua poderosa palavra, Jesus. Nos edifica, nos ajuda, Senhor, nos corrige. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Quero estudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A igreja pode se sentar adorando, glorificando o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Tema dessa mensagem: a serpente foi desmascarada. A serpente foi desmascarada. Amém? A serpente, ela foi desmascarada. Quero que você abra a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 3. Desde o início, irmão, desde o começo da humanidade, existe uma guerra espiritual invisível. Uma guerra aonde a gente não vê. Mas é uma guerra contra os demônios, contra a potestade, contra todo o mal. Não é uma guerra contra carne e sangue. Não é contra nós, mas é uma guerra invisível. É uma guerra espiritual. E antes de eu ler com os irmãos, na verdade eu vou ler depois ali embaixo. Eu fiz o meu jardim do Éden, com as frutas ali. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, vai nos falar assim: a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A serpente que é chamada Diabo e Satanás engana todo o mundo. Agora nós vamos ler, pedir para o pastor Marcelo me ajudar aqui. Pega o microfone aí. Capítulo 3, versículo 1. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Pode ler ali, como se fosse a serpente falando. O Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui a serpente estava colocando dúvida. Já chegou aqui, começou a colocar dúvida na mente dela. A mente, nossa mente. O inimigo, ele não chega mostrando que ele é mau. Ele chega numa conversa boa. O que a serpente disse ali? Repete de novo, pastor Marcelo. É assim que Deus disse. Colocando dúvida na palavra. A serpente, o que nós lemos em Apocalipse? Quem que é a serpente? Diabo e Satanás. Então, desde o início, a serpente já vinha com seus papinhos. Já vinha querendo enganar todo mundo. No jardim do Éden, onde o Senhor colocou ali tudo perfeito, maravilhoso. E ela começa enganando. Nossa mente é um campo de batalha, irmãos, que nós temos que lutar contra. Então ela usou a palavra de Deus. Ela começou a colocar dúvida na mente de Eva, não foi assim? É isso que o inimigo faz. Quando nós não estamos vigiando, quando nós não estamos atentos à voz do Senhor, quando nós não estamos lendo essa palavra. E respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Eu coloquei aqui uma banana, uma laranja, uma maçã, uma manga, uma laranja ali e uma maçã. A Eva respondeu assim para a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis. No caso, eu coloquei esse abacaxi aqui simbolizando o fruto que Deus disse para Adão e Eva não comer e nem tocar. Então nós vimos aqui que o inimigo, ele começou enganando a Eva, distorcendo a palavra, mas Deus disse isso.
E que foi que ele disse ali, pastor Marcelo? O que a serpente disse no início? É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Colocou uma dúvida, será que não é para te comer tudo? É para te comer tudo. E Eva respondeu, não, Deus disse que não é para mim comer o fruto que está no meio do jardim e nem tocar. E o que diz ali embaixo? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradava aos olhos e desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Olha só, irmãos, tinha tanto fruto, né? Tanto alimento gostoso ali. E Deus disse para eles não comer. E o que a serpente diz? Não, vai comer, certamente tu não vai morrer. Você vai ser que nem Deus. É isso que o inimigo faz. Ele quer muitas vezes nos falar mentira, palavras de engano, palavras de não, pode fazer, é só um pouquinho. Quando nós brincamos lá, né, na sexta, lá na Elis, ela comprou um sorvete de abacaxi, ela dizia assim, não pode comer de abacaxi. Eu brinquei com ela, não, faz mal e como. Então é assim que o inimigo faz, um exemplo, não, pode comer, tu não vai morrer, pode pegar. E como, obrigada, pastor Marcelo, e como que começa, irmãos, a nossa queda, quando a gente não começa a vigiar. Vocês estão entendendo? Ela tinha ali, Adão e Eva tinha todos os frutos, não era para encostar nem comer o do meio. E a serpente foi lá astuta, enganou, venenosa, com suas artimanhas, com suas mentiras. Era tudo perfeito, não tinha pecado. Como que eles caíram? Porque Deus, Ele permitiu tudo isso. Deus permitiu tudo isso desde o início para se manifestar o nosso Senhor Jesus. Mas quando nós começamos a pensar como que isso foi acontecer, e olha só, o inimigo ele ataca a nossa mente primeiro. Ataque foi na mente. A serpente perguntou, foi Deus que disse? Colocou dúvida, né? Quando há dúvida que foge da palavra do Senhor, não é a voz do Senhor. Quando a gente distorce a palavra em alguma área da nossa vida, é a serpente falando. Não é a voz do Senhor. Então a serpente aqui, ela colocou uma dúvida. Mas será que foi Deus que disse mesmo que não era para te comer aquele fruto? Será que você não vai morrer? O inimigo, então, o primeiro ataque é na nossa mente. O campo de batalha do inimigo é na mente. E o inimigo eles fala assim, Deus te esqueceu. Nada vai mudar, você não consegue. O inimigo começa a colocar dúvida na nossa mente, né? Não, pode ir, é só um pouquinho. Deus não está vendo, vai lá e faz. Vai lá, pratica aquilo, vai lá. E o inimigo vai dando a ajudinha dele, vai mostrando e vai falando, ó, que bonito aquele fruto. Vai lá e faz, vai lá e pega. O inimigo ele é muito astuto. Nós temos que declarar que toda voz que não vem de Deus vai perder a força hoje. Amém, aleluia. Toda voz que não vem de Deus vai perder a força hoje. Toda voz que vem na nossa mente, que o inimigo coloca para distorcer essa palavra santa, essa palavra que nos liberta, vai cair por terra. Não faça o que é errado, irmãos. Nós temos que fazer o que é correto, o que santifica nossas vidas na presença do Senhor. Deus da glória. E o
ele vai mostrando, ele vai mentindo, ele vai muitas vezes elogiando. Eva passou por 3 fases. Primeiro, ela ouviu errado. Mas será que Deus disse mesmo? Primeira fase, ouviu errado. Cuide do que você está ouvindo. Tua mente tem que estar renovada na palavra, na oração. O cristão que não ora, irmãos, é rápido para o inimigo minar a mente. Muito rápido para colocar tantas coisas para nós se desviar, para nós andar para trás. O segundo, ela olhou demais. Ela ficou olhando o fruto. A serpente ficou mostrando, ela ficou olhando, desejou. Quando nós olhamos demais, nós vamos desejar, nós vamos crer. Não olhe o que não é teu, não olhe o que não é para você olhar. Cuide. E o terceiro, ela desejou. Ouviu, olhou e desejou. Quando a gente olha, a gente quer. Não é assim? Vou dar um exemplo com um carro muito bonito. Vou começar a olhar aquele carro, vou começar a ver, pesquisar. Daqui a pouco eu vou querer, vou desejar. Não é assim que começa? Mesma coisa com o pecado. Nós olhamos, nós vamos daqui a pouco desejar. Então cuide o que você está ouvindo, olhando e desejando. Tem um versículo, depois nós vamos ler. Eu quero ler agora em Tiago, se você quiser abrir no capítulo 1, no versículo 14 e 15. Tiago, no capítulo 1. O inimigo, ele trabalha em etapas. Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. O que é cobiça? Aquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou querendo. Então, nós vamos ser tentados naquilo que nós estamos olhando. Se eu estou olhando algo que não é meu, eu vou sentada naquilo, você está cobiçando aquilo que não é meu. Quando esta o atrai, o seduz. Eu vou olhar, eu vou querer, vai me seduzir. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumido, gera a morte. Desejo gera a morte. Olha que interessante que Tiago fala. Aqui nos fala então que nós temos que cuidar o que nós estamos olhando. Nós começamos a olhar algo que não agrada ao Senhor, vai nos trazer, olha só, a luz ao pecado. E o pecado consumido gera a morte espiritual. Você está entendendo nessa noite? Tudo que você olhar, desejar, cuide, deseje. Você marido, sua esposa, você esposa, teu marido. Fugindo disso é diabólico, é da serpente, é de demônios. Então nós temos que desejar aquilo que Deus nos dá, não aquilo que não é nosso. E quando nós olhamos, cobiçamos, nós vamos querer. Porque a nossa carne, ela nos leva para o pecado. Porque Adão e Eva pegaram o fruto que não era, comeram o fruto que não era para comer. Por causa do pecado disso, a nossa carne leva para pecar. Por isso que nós temos que vigiar constantemente. Não podemos ficar no mundo da lua. Não podemos ficar distraídos. Porque o inimigo, ele está ao redor. Como o pastor Marcelo falou, os anjos estão ao redor de nós. Mas o inimigo está olhando para nós. Qual a brecha que eu dou? Qual a área da minha vida que eu vou deixando uma brechinha aberta? Portas fechadas, o inimigo não entra.
portas abertas, brechinhas pequenas, o inimigo ele entra e faz um estrago. E eu quero já convidar você a pensar nas brechinhas pequenininhas que você está deixando, que a serpente está entrando. Pequenininhas. A você tomar uma atitude hoje de fechar essas brechinhas. De repente, sabe aquela janela que a gente deixa um pouquinho aberta ali, para entrar um arzinho? De repente é bem pouquinho. Mas isso aqui está fazendo você cair aos pouquinhos. O que nos fala lá em Gênesis? Que a serpente, ela mordeu o calcanhar, mas a primeira profecia de Jesus, olha que tremenda aqui. No versículo 15 de Gênesis: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aqui está falando que quem vai ferir a cabeça da serpente é Jesus. A primeira profecia de Jesus aqui, o Rei da Glória. Sabe, irmãos, quando a gente erra, a serpente ela está mordendo o nosso calcanhar. O veneno dela, a gente começa a andar fraquinho, a gente começa a desanimar, a gente começa a não vir mais dos cultos, e a serpente está mordendo o nosso calcanhar, com as brechas que nós estamos deixando. Ela vai mordendo. Nós estamos deixando brecha, às vezes portas abertas, escancaradas, e ela está ali com o seu veneno. E muitas vezes, quando a gente menos esperar, nós estamos fora do caminho do Senhor. E ninguém cai de repente. A nossa queda, a minha queda, se eu não vigiar, pode acontecer. Não é da noite para o dia, não é assim rápido. Se eu não começar a vigiar, se eu não começar a temer, não levar as coisas de Deus a sério, eu posso cair. Se eu começar a brincar de ser cristão, de ser filha de Deus, se eu não entender o propósito da cruz, eu posso cair. Então nós temos que entender esse propósito da cruz. Mas Deus tinha um plano. Mesmo após o pecado, Deus ele profetizou. Vai nascer alguém que vai esmagar a serpente. Nós lemos ali em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 15. Desde o início profetizando, olha só, antes, quantos mil anos antes de Jesus nascer. Por isso que quando alguém fala que essa palavra não é de verdade, há tantas coisas para nós provar que essa palavra é verdadeira. Como é que desde Gênesis já sabia que ia nascer alguém que ia esmagar a cabeça da serpente? E a serpente, ela pensou que tinha vencido no Éden. Caíram, pecaram contra Deus. Mas ela perdeu no Calvário. Aleluia! A serpente, ela perdeu no Calvário. Quando Jesus foi naquela cruz, a serpente não sabia o futuro. De repente, quando Jesus foi para a cruz, ela disse: eu venci. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus venceu. Jesus, ele venceu. O inimigo não tem poder sobre quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, o inimigo não tem poder. Você sabia? Ele tenta nos assustar, mas ele já é um derrotado. E como vencer essa serpente hoje? Na oração, no jejum. Como é que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, falou para Satanás? Está escrito. Nós vamos vencer por esta palavra verdadeira.
deixando a palavra confundir a nossa mente, mas lendo e examinando ela, que é ela que nos liberta. Jesus não repreendeu Satanás ali pela palavra? E nós vamos repreender ele como? Pela palavra. Aleluia. Pela verdade. Essa é a verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cristão sem palavra é algo fácil do inimigo. Oração, onde a oração há proteção espiritual. Quando a gente ora, nós estamos buscando do Senhor visão, intimidade, conhecimento, ousadia, revestimento, para o inimigo não nos atingir. O cristão que ora, ele vence. Nós temos aqui os cultos de terça-feira. Já anos. Terça-feira. E se eu parar para pensar, aqueles que não vêm na terça, não estão mais. Se eu começar ali a anotar os nomes, não estão mais. Não estavam orando, não estavam vigiando. Então, a importância da oração. Oração é diálogo, é conversa com o Senhor, é intimidade, é revelação, é muito mais, é profundeza com o Senhor, é muito mais alto com Ele, é intimidade, é mostrando a direção certa para a serpente, nós não sermos enganados pela serpente. A santidade fecha portas que o inimigo procura. Santidade, reverência ao Senhor, ela vai fechar portas que o inimigo procura. Quando a serpente vier, ele vai ver, fechou a porta, fechou a brechinha, está se santificando. Mas não é só um dia, uma semana, mas é constantemente. A nossa luta é diária. Não é só aqui, não é só no domingo, não é uma vez por mês, jejuar, ler a palavra, é diária. Santidade com o Senhor. O inimigo vai vir, a serpente vai vir, vai ver, o pastor Marcelo fechou aquela brechinha, não vai poder entrar. Ele vai fugir. Mas ele está sempre cuidando, vou ficar cuidando. Se ele deixar aberto, eu entro com tudo. É isso que o inimigo faz. Ele não tem pena de nós. Ele quer destruir. Ele quer acabar com nossas vidas. Porque ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo. E ele quer levar os filhos do Senhor. Mas nós estamos buscando o Senhor constantemente para que isso não aconteça, irmãos. Para que a gente não venha ser pego pela serpente. Talvez você está lutando contra pensamentos que não vêm de Deus, vozes dizendo que acabou tudo. Mas hoje Deus, nosso Senhor, está desmascarando a serpente. De repente você pensa anos, meses com algo que o inimigo está forjando na tua mente, mas eu quero te dizer que hoje Deus está desmascarando a serpente do teu pensamento. Primeiro ele age no pensamento, no olhar, no desejo. Mas nessa noite o Senhor vai te dar vitória. Eu creio no poder de Jesus. Sabe, irmãos, e sabe por que eu trouxe essa palavra que o Senhor me deu? Domingo passado aqui na igreja, eu vi uma serpente andando. E eu comecei a buscar do Senhor, Senhor, o que tu quer? Fala comigo. E o Senhor me mostrou a serpente. Senhor, será que eu vou me trazer a palavra sobre serpente, sobre inimigo? Mostra comigo. Na segunda-feira, no estudo, o pastor Alex falou sobre a serpente um pouquinho. E o Senhor foi confirmando. Essa semana também o pastor Marcelo estava escutando uma mensagem. O pregador que estava ali também falou. E eu falei, Pedro, o que tu está escutando? Ele até brincou comigo, brincou que não estava escutando algo de Deus, que eu estava apertando ele, mas não estava apertando ele. Porque ele estava escutando, porque Deus estava confirmando a palavra. Ele começou a brincar. E o Senhor começou a me mostrar tantas
coisas, irmãos. Lá em Números, você lembra quando o Senhor usou Moisés para tirar o povo do cativeiro?